rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Vamos falar aqui mais a fundo, né, a respeito das declarações do Luiz Castro, tá? Ele que disse que não entende as vaias e os protestos da torcida do Botafogo depois da vitória do Audax, né, da vitória do Botafogo sobre o Audax pelo placar de 5-2, beleza? E vamos comentar algumas situações do clube, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. O Botafogo concretiza a sua missão, que era, assim, basicamente uma obrigação o Botafogo conseguir passar, né, no campeonato com Nova Iguaçu, Portuguesa e Audax, concretizar o 5º lugar, ter a Taça Rio e automaticamente conseguir a classificação para a Copa do Brasil em 2024 sem o menor susto, sem depender de ninguém, sem depender de classificação para Libertadores, sem depender de classificação de rival, enfim. E após a partida, o Luiz Castro afirmou, né, que ele não entende por que a torcida do Botafogo está reclamando do trabalho. Ele falou que ele não entende como que uma torcida pode estar reclamando, protestando e pedindo a saída do treinador, já que o Botafogo não perde há um mês. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos com 88.220 inscritos. Muito obrigado pela moral de vocês. Umas 5 mil pessoas vão assistir esse vídeo. Não é possível que não tenha 80 que não sejam inscritos. É só você olhar aqui para baixo. Tá escrito inscrever-se. Você vai apertar inscrever-se e aí você vai fazer parte dessa nossa família aqui do canal Brown Info. Beleza? Primeiro eu quero falar duas coisas, tá? Primeiro, vocês sabem que eu leio alguns comentários, tá? E eu respondo os que têm mais educação, né? E os que têm menos educação. Os que têm mais, porque eu acho maneiro o diálogo. Os que têm menos, porque eu acho que a partir do momento que você me acusa de algo do tipo, eu tenho direito de rebater, beleza? Primeiro o Adriano, né, cara? Um camarada chamado Adriano comentou ontem, né, que respeita meu trabalho e tudo mais, me acompanha, mas que acha que eu estou mentindo quando eu falo que o Luiz Castro ele está desdenhando, de certa forma, da torcida do Botafogo e que eu deveria pedir desculpas ao Luiz Castro. Desculpa, eu peço a você por estar discordando, tá? Mas não, eu não tenho que pedir desculpa para o Luiz Castro. Eu acho que ele tem um ar de soberba, eu acho que ele tem um ar de superioridade. E eu acho que a partir do momento em que ele diz que ele não entende motivos para críticas ao trabalho dele, porque o Botafogo não perde há um mês, porque a última derrota do Botafogo foi contra a Portuguesa, na última rodada da Taça Guanabara, no dia 8 de março, em que os adversários do Botafogo foram Portuguesa de novo 2 vezes, Audax, Magallanes, Brasiliense. Desculpa, ele está de verdade, eu acho que ele está desdenhando da intelectualidade e da inteligência da torcida do Botafogo. É o que eu acho, tá? Se ele acha que ele está fazendo algo além da obrigação dele, que ganhar no sufoco do Audax no jogo de ida, empatar com a Portuguesa, ganhar no sufoco da Portuguesa no jogo de volta, ganhar do Brasiliense, por mais que tenha sido, beleza, 7-1, né, bom placar, e empatar em 2-2 com o 14º colocado no Campeonato Chileno, tendo um jogador a mais em campo durante todo um período, eu continuo achando que ele está desdenhando da capacidade da torcida do Botafogo de enxergar futebol, certo? Repito, eu não quero estar certo, eu quero que o Botafogo dê certo. Eu quero mais que o Botafogo agora chegue contra o Ipiranga e ganhe de 3-0. Eu quero mais que o Botafogo chegue contra o São Paulo e ganhe de 4-0. Né? É o que eu torço, eu não torço para estar certo. Né? Eu torço para o Botafogo dar certo. Mas, enquanto eu acho que as coisas não estão dando certo, eu vou falar, certo? Eu me proponho a isso aqui, independente do que as pessoas achem, tá? Aí eu vi um comentário de um camarada, né, cara? Aí esse foi um comentário desonesto, né? Eu até fixei no último vídeo. Rony Leão, ele afirma que o Luiz Castro, ele não sabe que aqui no Brasil, como se em nenhum lugar do mundo existe internet, tá? Só aqui no Brasil. E que a mídia independente, por não gostar dele, influencia na crítica ao trabalho, certo? Algo do tipo, né? Falando que aqui, se a mídia independente, se esses caras que se acham representantes da torcida não vão com a sua cara, mas é exatamente isso, Rony, você tá certo, né? Inclusive, eu deixo isso claro sempre aqui, eu não me acho representante de ninguém, tá? Eu não represento a torcida do Botafogo, não tenho tamanho para representar a torcida do Botafogo, tá? Eu não sou ninguém perto da torcida do Botafogo e perto desses caras aqui que fizeram a história com a camisa do Botafogo. Eu sou eu, tá? Eu represento a minha voz, a minha fala e a minha opinião,
certo? Eu não represento ninguém. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tá certo, né? Eu olhei pra cara do Luiz Castro e aí eu falei, pô, cara, esse cara é feio, né? Estranho o cabelo dele, o maluco é esquisito, né? Pequenininho e tal. Vou começar a detonar ele, porque eu não gostei da cara dele. Né? Foi isso que aconteceu. Não foi que o Botafogo quase foi eliminado pro Sergipe, não fosse um último lance numa bola jogada pra área, na primeira fase da Copa do Brasil. Não foram clássicos pífios que o Botafogo fez, como, por exemplo, contra o time sub-20 do Flamengo, do Vitor Pereira, que ontem tomou de 4, do Fluminense. Não foi o desempenho do Botafogo. Quando o Botafogo vai bem ofensivamente, o Botafogo não prospera defensivamente, vice-versa. Né? Não foi a eliminação precoce no Campeonato Carioca. Né? Não foram as partidas terríveis contra equipes de investimento muito menores. Né? Não foi nada disso, certo? Não foi que o Botafogo cedeu um empate para uma equipe que está na 14ª posição no Campeonato Chileno, tendo um homem a mais pelo desempenho coletivo, certo? Não é nada disso. Né? É porque eu, Brownie, que me acho um representante, não gostei da cara do Luiz Castro, certo? Desculpa, Rony, aí você está desrespeitando a torcida do Botafogo falando desse jeito. Você está desdenhando da capacidade intelectual da torcida do Botafogo, certo? Afinal, se eu começo a defender o Luiz Castro aqui, não, porque o trabalho é isso, porque teve pouco tempo, porque o cara... Vai todo mundo me descer a lenha, porque as pessoas têm senso crítico além do que eu falo, apesar do que eu falo. As pessoas não estão gostando do trabalho do Luiz Castro porque ele, de fato, é insuficiente. Não tem nada a ver com o que eu falo, Rony. Você está me dando uma importância que eu não tenho. Eu não sou representante de torcida, como você fala. Eu não influencio na opinião das pessoas, tanto é que tem várias pessoas que discordam aqui, é super bacana, certo? Mas de vez em quando aparece um ou outro desonesto, né, e mal educado, como você, beleza? E aí eu me sinto no direito de responder, certo? Seu comentário tá fixado lá no outro vídeo e eu já dei a minha resposta lá pra você de que não é que eu não fui com a cara do Luiz Castro. Ele pode ser um amor de pessoa, ele pode ser um cara super legal, como todo mundo fala que ele é. Tá? Mas eu não gosto do trabalho dele. E eu tenho o direito de não gostar do trabalho dele, assim como você tem direito de gostar do trabalho dele, de defender o trabalho dele. E tá tudo certo. Só que da próxima vez, grande Rony Leão, né, que falou com um ar de desdenho do meu trabalho, né, falou como se eu fosse um merda, né? Você, grande Rony Leão, como você é uma grande pessoa, um ser humano muito melhor que eu, da próxima vez você comente com educação e dê o seu ponto discordando tranquilo, com educação, né, com argumentos e não tentando pisar no trabalho das pessoas. Valeu? Um abraço e bom falar com você. Mas agora falando sobre o Luiz Castro. Cara, assim, ele falou que ele não entende por que a torcida do Botafogo está protestando contra o desempenho ruim. Vamos tentar listar aqui o último mês do Botafogo para tentar entender por que o Luiz Castro não consegue ter essa compreensão das críticas da torcida do Botafogo. O Botafogo, no dia 8 de março, perdeu para a Portuguesa por 1-0 e faltava só o Botafogo. Era só o Botafogo pontuar, ganhar o jogo, que o Botafogo ia para a semifinal do Campeonato Carioca. Porque o Volta Redonda perdeu, acho que para o Boa Vista. Né? Ou seja, o Botafogo não fez a sua parte. E aí ele apaga, ele recorta porque ele quer. Né? Em um mês a gente não perde. Ele anulou o fato do Botafogo ter sido quase eliminado na Copa do Brasil para o Sergipe, ter perdido clássicos da maneira que perdeu, perder clássico para o Sub-20 do Flamengo, certo? Perder para a Portuguesa, porque foi graças a essa derrota que o Botafogo não foi para a semifinal do Campeonato Carioca. Jogo esse em que ele meteu 3 zagueiros absolutamente do nada, né, sem treinar. Ele não deve ter tido nem moral para falar alguma coisa no vestiário, certo? Mas aí ele recorta, porque ele quer. Né? É isso, o clube é dele, né? A chave do clube é dele, como o Texor fala. Então ele acha que ele pode fazer o recorte que ele quer no trabalho, como se ninguém fosse avaliar, como se a torcida do Botafogo não tivesse senso crítico, sabe? Enfim, de lá pra cá, o Botafogo empatou com a Portuguesa em 0-0, jogo de ida, mais um jogo que o Botafogo não conseguiu vencer, a Portuguesa que tem uma folha salarial de 350 mil. Aí o Botafogo foi lá e venceu o Brasiliense, não tem o que falar, né, porra, 7-1, apesar do Botafogo, tomou um sufoquinho ali no primeiro tempo, pô, 7-1, não vou ser eu quem vou ficar reclamando, tá? Aí depois o Botafogo foi lá e ganhou da Portuguesa de 3-1, tá? Mesmo fazendo um primeiro tempo, digamos assim, ruim, né? E tomando um certo sufoco, aí foi lá e conseguiu fazer mais 2 gols. Depois, o Botafogo foi enfrentar o Audax e só venceu uma jogada individual do Gustavo Sauer, o jogo seria 1-1, Gustavo Sauer consegue salvar o Botafogo, né? Então mais uma Botafogo enfrentando uma equipe que deve ter uma folha salarial ali de
sei lá, 100 mil, 200 mil. O Botafogo foi lá ganhando sufoco. Aí o Botafogo pegou uma equipe que é a 14ª colocada do Campeonato Chileno, tendo um homem a mais em campo, e cede um empate, 2-2. Agora o Botafogo enfrenta o Audax, beleza, o Botafogo foi bem ofensivamente, defensivamente, né, gera brechas. Eu listei aqui, sei lá, 5 partidas, né, em que 2 a gente teve uma unanimidade ofensiva. Tá? E mesmo com a unanimidade ofensiva, o Botafogo teve um desequilíbrio defensivo nessas 2. Em todas essas partidas que eu citei, né, o Botafogo ele conseguiu vencer a maioria, empatou 2. Nessas 2 que o Botafogo empatou contra equipes tecnicamente muito inferiores, daquilo que o Botafogo pode fazer, daquilo que esse trabalho pode ser melhor executado, né, daquilo que o time do Botafogo tem a oferecer. Sabe? A gente sabe que o Botafogo precisa de reforço, o Botafogo precisa melhorar o seu desempenho. Mas é insuficiente, cara, para aquilo que a gente já viu, inclusive, esse trabalho apresentando, sabe? Eu acho que a régua é, inclusive, a exigência que se tem por um trabalho de um técnico que se diz de renome, um cara que foi do Shakhtar, que fala, eu conquistei tudo que eu conquistei por isso e aquilo. Então, naturalmente, se a gente está falando de um cara de renome, que ganhou Real Madrid, que treinou time em Liga dos Campeões, a gente está falando de um cara que a gente vai cobrar, né, uma capacidade dele para fazer um time que não é ruim, né, jogar bola, cara. Principalmente contra equipes que têm que ser dominadas, sabe? E aí, beleza, nós tivemos 2 partidas que o Botafogo conseguiu dominar esses adversários, só que muito mais frágeis, sabe? Eu acho que a questão é essa. Né? O Botafogo, ele, quando enfrentou adversários de níveis um pouco superiores, quando o Botafogo foi para os testes para valer, e quando eu falo teste para valer, é num clássico contra o Vasco, que é um time que o Botafogo vai enfrentar, vai concorrer na Série A, é num jogo contra um Flamengo, mesmo alternativo, certo? Era uma partida contra um Sergipe, que é um time muito inferior, mas no nível psicológico ali era uma partida de muita sobrecarga. Então, nesses jogos, o Botafogo falhou, sabe? É isso que eu tô falando. O Botafogo dá brechas para os adversários que ele não vai conseguir dar para adversários mais fortes. E quando deu para adversários mais fortes, perdeu. Quase foi eliminado. Foi derrotado, sabe? Não saiu com a vitória. É isso que eu tô falando. Contra o Audax, o Botafogo vai conseguir sobressair o aspecto defensivo na quantidade de gols que vai marcar contra a Portuguesa, contra o Brasiliense, contra o São Paulo não, contra a LDU no Equador não, certo? Contra o Ipiranga, que é uma equipe chatinha, talvez não dê para dar esses moles, sabe? Nas oitavas de final, quando o Botafogo pegar, sei lá, o Atlético Mineiro, também não vai dar, sabe? A questão é essa, é um trabalho insuficiente. É um trabalho que tem lá seus mecanismos, a gente vê que não é um Marcos Paquetá, a gente sabe disso, né? Também, se fosse, né, 1,5 milhão por mês, sabe? Alguma qualidade ele tem que ter. Mas o trabalho é insuficiente. O trabalho é insuficiente para aquilo que se precisa fazer, né, visando os objetivos do Botafogo, que é fazer Copas dignas, de Sul-Americana e Copa do Brasil, e se classificar para a Libertadores através do Brasileiro. Então, cara, quando a gente fala que o trabalho está insuficiente, quando a gente reclama, é o que a gente está enxergando ali, sabe? Uma equipe que ela é inconstante, uma equipe que ela oscila durante as 4 partes do jogo, as 4 fases do jogo também, sabe? E uma equipe que oscila tanto, taticamente, fisicamente, mentalmente, ela pode tropeçar em desafios muito importantes que podem fazer não chegar nem perto de alcançar os objetivos que o Botafogo tem visando a temporada 2024, que é disputar a Copa Libertadores. Com esse investimento, com essa aí, que não é um time para ser campeão, tá? Não é um time para ser campeão. Tem nem protagonista para isso, tá? Mas é um time para tentar buscar a Libertadores, tá? É um time para tentar ali, no mínimo, competir e buscar uma 7ª colocação, uma 6ª colocação, sabe? Buscar, né? E nesse momento eles não apresentam um futebol nem para buscar, sabe? Espero que mude. Eu quero que mude, eu torço para eu estar errado, eu torço para que o Luiz Castro dê certo. Afinal, ele está no comando técnico do Botafogo. Mas eu não consigo ter esperanças de certeza, sabe? E assim, quando eu vejo o treinador da minha equipe dizendo que ele não entende o que está errado no trabalho e que ele não compreende por que a torcida do Botafogo está irritada, pegando todo esse mini recorte e ampliando para o que já aconteceu nos clássicos, na Copa do Brasil contra o Sergipe, quando ele não compreende o que está errado, eu fico muito preocupado. Porque parece que ele vê que não tem nada de errado e que ele vai continuar do mesmo jeito. E que as coisas não vão evoluir, sabe? Mas eu tenho certeza que na cabeça dele, ele sabe lá dentro que o trabalho não tá legal, sabe? E eu espero que melhore, de verdade. Porque nesse momento ele não vai ser demitido,
tá? E eu não vou aqui ficar torcendo contra o Botafogo na Copa do Brasil, no Brasileiro, para ele ser demitido. Isso não é da minha laia, tá? Eu vou torcer o Botafogo e bem. É isso. Não tem mais nada para falar, beleza? E lembrando, né, voltando a falar, essa é a minha voz, essa é a minha opinião. Aqui no canal Brown Fogo, que leva o meu nome, eu represento a minha opinião. Eu não represento ninguém, certo? Se você tem uma opinião diferente, discorde com argumentos, com educação, e é isso, tá tudo certo. Fui.